Esse é o primeiro vídeo do canal Meio Longe de Roma, um debate sobre o movimento antirracista aqui no Brasil. E nessa call maravilhosa que a gente vai debater agora sobre isso, eu tenho meus colegas Fabrício, Boa tarde, rapaziada. tenho meu colega Igor, Salve família. e o Igor vai falar um pouco o que é o movimento. O que é o movimento? É um conjunto de ações, ideias e organizações que lutam contra o racismo e a desigualdade social, defendendo o direito de igualdade para todas as pessoas, independente da cor de pele e as demais opções. Sendo bem sério, eu não sei se é por conta que eu sou mais desse grupo, eu sou uma pessoa afrodescendente, mas eu nunca entendi direito o fato de existir um preconceito sobre cor na nossa humanidade. Mano, eu Mano, também nunca entendi esse preconceito, porque não faz sentido, tá É tipo, ligado? cara, eu te odeio porque tu é uma cor diferente, mas tu parece comigo só uma cor diferente. Tipo, cara, não faz muito sentido. cara, só que isso também não vem. Isso vem da própria humanidade, mano. Não é apenas um grupo ou outro que é racista, mas a própria humanidade, mano. É, tem uma natureza de querer ser maior do que o outro, mano. Tem esse orgulho natural, eu acho que é isso, mano. É por conta que, Mano, se parar pra pensar, os primeiros humanos, pelo que a biologia fala, eles eram negros, porque o berço da humanidade é a África. E daí, quando foram se sim. distribuindo, lá para um grupo foi pra Europa, e esse grupo, como não precisava mais de tanto melanina, acabou se tornando pessoas mais brancas sem a melanina. Então, tipo, Sim, cara, são tudo do mesmo, vieram tudo do mesmo lugar. A gente sangra que nem eles, a gente soa, sofre um monte de coisas e daí, tipo, por conta de cor, a gente quer ser maior que o outro, sabe? Não Eu faz. acho que sim, isso pega muito na inveja, tá ligado? Eles viram que estavam prosperando, tava tudo indo dando certo e pensaram, não, só o meu pode dar certo, só o meu sim. vai. E eles trabalham pra mim, tipo isso. É, exatamente. E eu não entendi. Tudo bem que escravidão foi o quê? Papo de 300 anos pra mais? A do Brasil foi aproximadamente por aí, mano. A do Brasil, acho que sim. Cara, o quanto podia dar errado, tipo, os caras trazendo um monte de pessoas afrodescendentes, eles só olharem e falar, não, agora é a gente que vai fazer esse bagulho. Cara, Tá ligado? É, foi mano. 388 anos, cara. Durou desde o início ali, né, de 1530 até 13 de maio de Sim. 1888, quando supostamente, né, o racismo, a Acabou. escravidão terminou, né, que foi com a Lei Áurea. Só que sabemos que não foi bem assim, né, mano? Então, eu ia comentar agora. Cara, a Lei Áurea só não legalizou isso daí, porque, tipo, depois que acabou o racismo, há registros aqui no Brasil que brancos faziam acordos pra chefes, dentre outros lugares, não aceitarem escravos, trabalhadores Mano, negros. é que ela só piorou, né? Porque eles ficaram sem moradia, então eles tinham que realmente começar a vender o corpo pro trabalho. Sim, mano. Não Isso tinha é. mais opção. É tipo, parece que a escravidão só mudou de jeito, tá ligado? Sim, exatamente. Mas o que eu tinha falado? Tudo bem que são mais ou menos umas 4 gerações sendo escravizadas ali, mas o quão ruim não podia, tipo, o quão ruim não podia dar ao ponto dos caras só virar e falar, não, agora a gente que vai escravizar esses bagulho, a gente que vai comandar, porque tudo bem que os brancos aqui eram maioria e tinham mais força, mas só que a quantidade de número de pessoas afrodescendentes que a gente tinha pra cá era gigantesco. Uhum. E parar pra pensar que quando surgiu esse movimento, foi lá pro século XIX, final da escravidão ali, no século XX, o movimento começou a ser organizado. E o quão difícil não devia ser lutar contra isso, porque eu imagino que é tipo os direitos das mulheres, sabe? Que quando começaram, todo mundo foi contra. Mano, e até enquanto eles começavam essa batalha contra, eles tinham que lidar ainda com muitos outros fatores, né, cara? Até existem muitas cidades no Brasil que surgiram por causa dessas comunidades negras, né, cara? Que se Sim. juntaram, começaram realmente a construir suas E a famílias, gente, suas casas.
E a gente percebe que esse problema ele acontece tanto até hoje que de 2003 a 2013 a taxa de homicídio de mulheres brancas caiu em 11% e a de negras aumentou em 19%. É tipo assim, Caramba. é muito grande a diferença. Uma baixa e a outra só aumenta sem parar, tá ligado? E, Isso mostra como a sociedade tá do mesmo jeito até os dias de hoje, só disfarçou. e essas cidades foram formadas ali quando acabou mais ou menos a escravidão, porque pretos não poderiam viver junto com os brancos ali, nem trabalhar. Então, tipo, cara, imagina pra uma criança ver isso, minha visão, cara, que paraíso é tu morar agora finalmente tá livre, daí tu cresce e tu percebe, caraca, me isolaram num lugar que eu não posso trabalhar e nem tenho acesso às outras coisas, sabe? Uhum. Eles não tinham vida na realidade, né? Eles não tinham o que fazer, eles só podiam trabalhar para branco e não tinham mais opção nenhuma. Poucos casos eles tinham outras opções, mas em pouquíssimos. E é bizarro parar pra pensar que hoje em dia boa parte da nossa vivência, assim, continua do mesmo jeito, que é porque ainda existe muita. Pelo menos o que, é que eu mais vejo, o que, é que eu tô acostumado, eu vejo mais pessoas de cor e de etnias diferentes, mais ao longe do centro, sabe? Mais nos bairros mais isolados das cidades e de outros lugares. E pessoas mais brancas mais no centro ali, em comércios e tal. E é bizarro a quantidade de chefes e dentre outras coisas que eu. Donos de negócio que eu vi que são brancos. Não só Sim, isso, mas também trabalhadores, professores. Tem muito pouco a comunidade negra nisso. Tudo bem que hoje em dia tá bem mais acessível, mas ainda assim, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, cara, é dificilmente eu vi um professor negro. Sim, isso é muito verdade, mano. E até falando num contexto mais geral do racismo, mano, tá dando agora, né, os jogos da Copa do Mundo, cara, e é absurdo ver como as pessoas ainda, cara, tu acha que pode ter acabado no mundo inteiro, cara. Mas, por exemplo, não generalizando, né, mas a torcida da Argentina, alguns casos ali, são, cara, são horríveis, cara. Por exemplo, eu não consigo imaginar como que uma pessoa consegue olhar na cara de outra pessoa e, tipo, desprezar ela, humilhar ela por causa da cor de pele dela, cara. Isso é um não faz sem. sentido, porque são exatamente iguais. E pegando o que o Davi falou, as pessoas negras têm a renda, em média, 42% menor do que pessoas brancas. E representam 70, acho que 73% dos pobres e extremos pobres do país, tá ligado? Então, é tipo, E cara, ocupam apenas 8% dos cargos de liderança. E isso pega muito no professor. É difícil ver um professor negro. eu me Principalmente para a lembro. região de cá mesmo. A região de cá é bem Então, difícil. eu me lembro de ter visto um no oitavo ano e ele saiu da escola pra trabalhar em um cargo, outro cargo público. Que agora eu não me lembro bem qual cargo. Mas, pô, era a única representação que eu vi em muitos anos, porque, tipo, em Gramado eu vejo muito pouco, que como eu morei lá em Gramado, eu quase não via nenhum professor negro. Em Canela eu vi um, e pelo menos é que também tem mais esse lado de a gente estar aqui no sul e dessa coisa desse lado, infelizmente o sul é bem racista. Então, Sim. tipo, é bem complicado mesmo. Porque quando eu acabei viajando para Rio de Janeiro, né, esse ano, eu me senti muito mais confortável lá no Rio de Janeiro do que aqui no Rio Grande do Sul. E eu concordo com isso daí. Eu também já fui no Rio de Janeiro e eu concordo perfeitamente com o que tu disse. Lá é muito mais, uma presença muito mais tranquila, qualquer coisa. É que tem uma variedade de etnias muito grande, né? De culturas, que eu acho que deixa. Claro que preconceito vai estar em todo lugar, mas Sim, se tu tem uma variedade maior, eu acho que o povo se sente mais tranquilo pra confortável. compartilhar sua cultura, sua religião. E nessa coisa de falar de religião, o quão demonizada é a religião de matriz africana, né? Se tu for parar pra pensar. Sim, isso é uma parada que é absurda até os dias de hoje. Não faz sentido também. Que, tipo, o que que eu vejo também, que aconteceu bastante ano passado e ano retrasado, foi locais
que tinham locais que cultuavam ali, tinham seus cultos de matriz africana e tal, sendo destruído e tal. Tudo bem que já entra pra área da religião e essa daí, essa área um pouco mais sensível, mas não, para mim também não entra na cabeça do porquê, tipo, pô, essa religião é diferente da religião do meu povo, então eu vou destruir vocês. Pra mim não faz muito sentido, entende? Porque, tipo, cara, por que eu vou sair do meu canto para ir atacar outra pessoa? Porque, sim, ela é diferente de mim, então eu quero atacar ela. Não faz sentido porque todos nós somos diferentes. Então, E aqui em Canela tem gente da Ubanda, Quimbanda, só que elas ficam mais escondidas, em áreas fora do centro, saca? É sim. difícil tu ver esse tipo de gente. E é uma parada triste, tá ligado? A pessoa não poder expressar sua própria religião, sua própria cultura. Para pra pensar que Eu, até. Pode falar, Fabrício. eu acho que até. Eu também não sei porque eu não, eu não tenho contato com essas religiões, com essa cultura. Só que eu acho, minha opinião, assim, que a, essas religiões, elas têm mais força. Elas têm mais força aqui no sul do que lá pro Nordeste, cara. Isso é verdade. Até porque tu vai pegar ali por exemplo, ali na praia, lá em Capão da Canoa, lá tem a estátua da Iemanjá e coisa lá. E no Nordeste, mano, a população lá é muito mais cristã, tem muito mais igreja. Isso é uma coisa muito louca, cara. Porque no Depende sul muito da aqui, região. que é o sul, que geralmente que predomina aqui pessoas mais brancas, né? Brancas, e uma das religiões que mais predominam aqui é o humanismo. E uma coisa também, cara, o quanto é difícil encontrar uma figura. Claro que tem vários que podem ser citados, mas o quanto é difícil ter uma figura negra que não sejam, tipo, muito errados ou a visão europeia distorceu. Um exemplo muito bem é que no Fundamental não falam quão cruel o Zumbi dos Palmares foi. Não Uhum. falam que ele tinha escravos, não falam que ele entregava. Muito pelo contrário, é ensinado que é a visão europeia. Tanto que há pouco tempo atrás que eu fui atrás disso e fui descobrir que não foi um líder, foi só uma figura que foi usada, mas não foi um líder contra o racismo do Brasil. Uhum. Ô, mano, Eu sei e que outra tinha vários coisa. escravos, né? É, então, tinha escravos, ele entregava pessoas que não queriam ajudar, pessoas negras que não queriam fazer algumas coisas que ele queria. E, tipo, a gente tem vários exemplos, como eu falei do Rio de Janeiro, a gente tem uma prefeita mulher que foi a única que não tem caso de corrupção, que ela é negra. Uhum. E pegando o que o Fabrício falou anteriormente, realmente o Rio Grande do Sul, ele é o estado com mais umbandistas do Brasil. É a região onde tem mais umbanda do Brasil. Muito mais que a Bahia e Rio de Janeiro, apesar de todo o preconceito que se existe aqui. E, mano, eu tava até dando uma pesquisada e pensando também, o racismo, mano, o caso racismo, assim, o caso de racismo no mundo, como nós vemos atualmente, a gente vê e acontece geralmente, com a maior parte, com a população negra. Só que o racismo também pode envolver qualquer raça ou etnia. Claro que o peso ou é muito menor ou é muito maior, ou como no caso que a gente vê na população negra. Mas o racismo, se for pegar para ver, não é apenas porque a cor é diferente. A pessoa, ela não, ela tem um sentido, ela sente que a outra pessoa é muito inferior, não apenas pela cor da pele, mas ela olha, ela despreza, então realmente o E- racismo é muito cruel com qualquer pessoa, independente se ela for indígena, porque o racismo também se engloba em todas as raças e etnias. Então, Então, Fabrício, é que as pessoas confundem o racismo. O racismo, na verdade, ele é um sistema de opressão que confere privilégios a um grupo racial e oprime o outro.
Mas a ofensa racista é apenas uma forma que a gente tem de saber, tá ligado? Sinalizar, mas isso acontece há muito tempo só como um sistema. Ali só E as corrigindo. pessoas. Não, pode terminar, Pode falar. perdão. Não, Não, não. é que as pessoas acham que é só ofensa à pele, mas é tudo, é toda a opressão que fazem. Também a cultura, né? Já voltando nesse caso aí da religião, não é só porque tu é negro, mas já vem de toda a tua parte cultural, a tua parte da tua religião, de como tu se veste, de como tu anda, de como tu fala. Isso já não é só da cor da pele, isso já é uma coisa muito mais, que é muito mais profunda, dizendo assim. O racismo realmente é algo que é horrível. Se tu for ver a real extensão do racismo, tu vai ver que a ponta do iceberg realmente é muito pequena comparada ao tamanho real da crueldade do racismo. Eu acho que uma das maiores dificuldades do movimento, para que o movimento vai enfrentar, o que já enfrenta há tempos, é por conta que se tu declara, tipo, se um grupo declara ódio contra o outro, o quão difícil vai ser fazer que aquele grupo que foi meio que a vítima desse ódio não sinta essa raiva também contra o outro, sabe? Porque o que mais acontece, pelo menos o que eu vi, é pessoas dentro de determinadas culturas sentirem raiva das outras porque já fizeram mal, tá ligado? Então, tipo, Sim, ah, eu não converso com fulano de tal porque ele é de uma etnia diferente da minha que antigamente me julgava. E sim, começa uma bola de neve de não só de preconceitos, mas também de meio que vingança, sabe? Então, tipo, como é que o movimento não só enfrenta a desigualdade, ele também enfrenta a raiva criada pelas causas, sabe? E ali só me sim, sim. corrigindo, que é, não é uma prefeita, ali que eu tinha falado que é a Benedita da Silva, que ela é a deputada, que é deputada ex-governante do estado ali do Rio de Janeiro, só corrigindo pra não dar uma informação falsa. Sim. E falando nisso, sobre a raiva, se tu for ver realmente, as pessoas, tem muitas pessoas, eu já vi assim, tanto ou brincando ou falando sério, que, mas os teus antepassados escravizaram os meus antepassados, sabe? Só que, cara, isso se torna cada vez, como é que eu posso dizer? Isso é vingança, isso é a vingança na mais pura vingança. Só que isso, sim, isso nada vai justificar o que os colonizadores fizeram com os escravos. Só que se isso não parar, por exemplo, só um exemplo isso aqui, tá? Os colonizadores brancos lá escravizaram os negros se libertaram, ficaram furiosos, daí colonizaram os brancos. Daí os brancos se libertam, colonizam os negros de novo. Então isso acaba virando um ciclo sem Ciclo. fim. Só que isso não é que os negros têm que se vingar. Isso tem que acabar de uma vez por todas de todos os lados. Não é só os brancos parar de fazer racismo com os negros ou eles odiarem os brancos. Não, isso tem que parar. Isso tem que haver um ambiente de paz. Não pode ter esse senso de vingança, porque senão isso não vai acabar. O racismo não vai acabar enquanto não se perdoarem, entendeu? Sim. Para mim, uma das maiores vitórias foi a transformação do racismo em crime lá em 1988, se eu não me engano, Uhum. que a África do Sul transformou o racismo em crime. Então, isso agilizou muita coisa nesse processo. Claro, ele foi transformado em crime muito tarde, né? 1988 é um ano muito tarde para transformar racismo em crime. A Lei do Direitos Civis, Lei da Costa, Marcha dos Famosos, foram todas vitórias muito importantes para o Sim. movimento antirracismo a ser o que ele é hoje, tá ligado? Sim. Então, ali do que o Fabrício tinha comentado de virar um ciclo vicioso, cara, eu acho. Claro que pra mim é uma visão que pode sim muito acontecer, mas eu acho muito difícil um povo que foi escravizado tanto tempo escravizar. Claro que não é impossível porque a gente somos seres humanos, mas eu não sei por que eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão de que um preto nunca vai conseguir escravizar um branco. Pô, mano, eu Não, acho que pois isso é. É se por isso deve que à eu falei. opressão.
Eu falei, era só um exemplo, mas Sim, só para sim. demonstrar como que um ciclo vicioso não vai acabar com o racismo, cara. O racismo não vai terminar enquanto esse ciclo vicioso não terminar. Sim. Por conta que daí vira quem foi escravizado sente a raiva de ser escravizado e daí hostiliza o outro, e daí a Só que o pessoa outro também hostilizada odeia. se sente ameaçada e hostiliza o outro, e assim é uma troca infinita. É que nem o que tu falou, pô, é uma bola de neve. Não para mais. Se começou, já era. E E eu acho que, o brabo é que os dois lados não querem ceder porque, cara, eu até entendo, porque é uma injustiça gigantesca, sabe? Tu viver o quê? Mais ou menos umas 3 gerações aqui no Brasil sendo escravizados para depois só falar, não, seja o certo disso daí. É claro é que o cara verdade. vai ficar brabo e falar, tipo, não, o cara me escravizou por anos, eu quero pelo menos fazer algum bagulho, eu quero gritar, eu quero sair por aí, nem que seja chorar, tá ligado? Mas fazer alguma coisa. Porque deve ser uma Só que, injustiça, tipo, tu ver teu bisavô ser escravizado, ele ensinar que brancos são pessoas erradas, porque sim, incrivelmente eu tenho esse ensinamento, porque muitos babacas que eu conheci foram brancos, mas nem todos os brancos são babacas. E daí, sim, tipo, sim, real. minha bisavó era uma ex-escrava. Então, tipo, Uhum. cara, imagina pra essa mulher que sofreu N coisas, ela vai chegar e educar uma nova geração de pessoas afrodescendentes que vêm disso. E como é que ela vai educar certo, sendo que, tipo, ainda assim aquela Sim, ferida tá aberta, sabe? Tudo bem que meu sim. avô era. Meu avô. Minha Uhum. avó era até que bem tranquila com isso, porque meu avô era alemão. Não sei como é que era a Pô, relação dos dois, mas só que tu vê que aí já deu um ponto de chave, porque depois dessa descendência, minha família, pelo menos, teve um diluimento legal, sabe, sobre esse preconceito. Porque boa uhum. parte é dividido em pessoas que puxaram mais minha avó e pessoas que puxaram mais meu avô. Meu bisavô, no caso. Sim. E é por isso que, como tu falando que tu foi ensinado assim, nós temos que trabalhar isso hoje, porque nessa época, assim, infelizmente, ainda existia mais rancor ainda do que tem hoje. Então, nós temos que pegar e trabalhar isso hoje, porque não é certo, não é certo, isso nunca vai ser o branco estar acima do negro. Só que também não é certo o negro estar acima do branco. Tem que ter uma igualdade, a sociedade é para estar junto, não é para um se sobrepor ao outro. Até porque, como tu falou, lá o Zumbi dos Palmares, e isso é fato mesmo, também possuía escravos. Então, isso não faz sentido um ser maior do que o outro, cara. A sociedade tinha que ser uma coisa só, uma coisa que Uma realmente. parada igualitária, né? Isso. É que daí quando começa a falar de igualitária, se tu citar essa palavra, eles tratam com hostilidade, porque, tipo, Sim. já entrei em debate sobre isso, que eu falei para que o povo devia ser mais igualitário e te chamam de comunista. E, cara, eu acho isso muito Não faz babaca, sentido. sabe? É. Porque Só, tudo bem só que que. não tem nada a ver com Então, tipo, pô, eu tô um conversando com a teor pessoa político, falando. não tem nada a ver com teor político. É realmente é algo Isso, humanitário, cara. É. isso mostra o que o Davi falou dos ensinamentos. É uma Uhum. passada que é passada de geração em geração e quando vê tá do jeito que tá ligado? As pessoas não têm opinião mais própria, elas só seguem o dos antepassados e Igor, continuam repassando. eu tenho uma pergunta pra ti, Igor. Tu, como vem lá do Nordeste, coisa, tu teve algum ensinamento, tu tem alguma visão que tu foi criando, assim, ao decorrer do tempo, sobre isso, sobre racismo, sobre, enfim, sobre tudo. Esse que nós estamos conversando agora. É, o povo aqui, as pessoas em geral, são muito mais fechadas. Lá é uma parada um pouco mais descontraída. Aqui todo mundo é um pouco mais fechado. Isso pega da cultura daqui também. Basicamente isso. É meio difícil você ficar debatendo com as pessoas assim, porque aqui a galera é realmente fechada. Uhum. Eu acho que é uma ideia, tipo, bem geral, sabe, do Rio Grande do Sul, porque pra conversar sobre isso, eu já conversei com muitas pessoas de fora e foi uma conversa muito tranquila. Não só isso, mas com qualquer outra conversa e foi uma conversa muito tranquila. E aqui sempre é meio que um tabu gigantesco, sabe? E Sim. que eu fico pensando, tipo, cara, pô, que triste, sabe? Não é tu não conseguir debater com alguém, sabe, que tu considera legal. Porque eu acho que o debate enriquece muito a intimidade, tu saber mais da pessoa. Porque tu sabe dos argumentos dela, tu sabe dos pensamentos dela.
Pra mim, Sim. eu acho que o debate ajuda muito, porque eu me lembro muito de debater com amigos meus que, infelizmente, a vida passou e eu não tenho meio que contato, mas que foram debates assim que, cara, me surpreendi, que foi opiniões que eu não imaginei que pessoas teriam, foi visões que mudaram, não pra mal assim, mas pra saber quem eles são mesmo. Só Sim, Evoluíram. que uma coisa que, tipo, pra mim, eu sou meio suspeito pra falar. Cara, qual a opinião de vocês pra apelidos assim, mais no humor ácido, que é erroneamente chamado de humor negro, tipo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Cara, depende realmente muito do apelido, porque tem uns que tá fora e tem outros que a sociedade considera e releva, tá ligado? É o que eu enxergo sobre esse eu, tópico. eu utilizo meio que de um fator para isso. Esse apelido vai, pô, o cara gosta, o cara, tipo, sente legal, assim, porque realmente, pô, grupo de amigos, assim, isso é legal, tu dá apelido pro cara, chamar, só que, cara, se tu tá realmente, cara, já incomodando, cara, é, já tá partindo pra um lado mais, realmente mais preconceituoso, que tu tá zoando realmente, cara, já é errado, cara. Eu Não, acho se que tá tem que ter um incomodando limite. o cara, tem que parar na hora, pô. Tem que ter um limite, cara. Realmente tem que ter um limite. Então, Exatamente. me questionam muito isso por eu ser uma pessoa com essa descendência afrodescendente. Me questionam muito até que ponto podem brincar ou comentar alguma coisa. E, tipo, eu sempre fui muito, pelo menos eu sempre fui muito de boa com os amigos, porque pelo menos as pessoas que eu tive cercado foram muito de boas comigo, sabe? E que eu penso, cara, pô, que bom que as pessoas atualmente têm não receio, mas têm o cuidado de o que podem falar pra não machucar um amigo, sabe? Que é da Sim, afrodescendente, que vem dessa descendência, ou de qualquer uma, sabe? Que eu já tive amigos de determinadas etnias que eu tive o maior cuidado pra conversar com eles, e dentre outras coisas, e assim eles comigo, sabe? Isso eu acho legal que a nossa geração, querendo ou não, tá tendo, sabe? Que ela tá saindo dessa parte da ignorância pra conversar. Claro que tem as exceções, tem pessoas que vão a ir ao extremo com essas zoeiras, tem as pessoas que se passam, mas eu acho que, infelizmente, sempre vai ter isso daí. bom, É que é a questão realmente da ignorância. Não importa. Ignorância sempre vai existir, vai ter gente que vai querer a ignorância, que sim. gosta da ignorância, que finge ter ignorância, tá ligado? Então Mano, é não a mesma coisa. Desculpa interromper, Igor, pode mas é a falar. mesma. É que é a mesma coisa, cara. Se for pegar o. Mano, tem. Eu acho isso que o Davi falou, muito legal sobre ignorância, cara, que me lembra muito a alegoria da caverna de Platão, cara, onde as pessoas estavam presas, estavam achando, elas viviam literalmente sombras, cara, do que projetavam em pedras. E para elas, aquilo era verdade, aquilo era bom, aquilo era agradável, cara. Só que na verdade, a verdadeira verdade, cara, não era aquela, cara. Só que eles não querem, É, então. eles preferem viver naquilo, entendeu? E na história de alegoria de Platão, o único que conseguiu sair e ver o mundo real, quando voltou e contou que tudo aquilo era mentira, foi morto pelos companheiros. Foi Sim, totalmente hostilizado, pô. Ele Então não é. teve nem chance. E é bizarro ver isso, porque, tipo, tudo bem que a ignorância te dá o prazer de tu não se importar com determinadas coisas, mas só que a ignorância também é algo que te faz. Poderia ter. Se tu não fosse ignorante, tu evitaria muitas coisas que acontecem hoje em dia, sabe? Tipo, sim, tu não seria babaca com alguém, você não. Talvez faria um comentário que fosse muito ofensivo. É, é que varia muito, porque, tipo, é uma coisa. Depende da ignorância, eu acho que pra mim que gera paz, sabe? Porque nesse lado aí, na alegoria de Platão, também fala que os caras que estão transmitindo, fazendo essas sombras, também são prisioneiros, entre aspas. Querendo ou não, o nosso mundo hoje é controlado, o que que a gente vê, o que que a gente consome, o que que a gente vai assistir por um algoritmo. E cara, pô, é bizarro pensar que tem gente que pode mudar opiniões com esse algoritmo, sabe? sim.
É a mesma coisa que tu falou antes lá dos antepassados ensinarem como viver. Hoje em dia está cada vez mais influente a internet, a opinião alheia, e é interessante isso que, se tu for ver, muitas pessoas hoje em dia elas possuem um pensamento crítico apenas baseado em opiniões alheias, cara. Elas não possuem uma opinião própria. Tudo que elas consomem, tudo que elas utilizam na vida vem de fora. Elas não produzem, tipo, elas não produzem algo realmente, sabe? Elas usam algo de terceiros, usam alguma coisa alheia para conhecimento, só que muitas vezes esse conhecimento pode não ser verdadeiro e pode prejudicar tanto ela quanto a sociedade. Elas utilizam justamente esse algoritmo que vocês estão comentando, né? Sim. Então porque, tipo, voltando ali do movimento, cara, o quão difícil é permanecer, tipo, quão difícil é permanecer nesse movimento ou permanecer fazendo esse movimento, porque, tipo, como aqui foi debatido, tu não tá lutando só contra o racismo contra uma raça, tu tá debatendo contra o racismo no geral. Tu tá debatendo, como foi falado aqui também, contra a ignorância, tá debatendo contra aquelas pessoas que simplesmente falam o que que vem na internet e acham que a vida é isso. Então, quão complicado deve ser tu liderar ou tu organizar algum encontro, alguma Um movimento atividade como nesse esse, movimento. já. Então é bem. Tudo bem que tudo na teoria é fácil de ser debatido, tudo na teoria é fácil de ser explicado e resolvido, mas será que é tão complicado mesmo assim ou é a gente que complica muitas coisas, sabe? Fabrício, eu me lembro que tu falou um dia que tu veio de um lugar onde tinha uma questão meio polêmica de como chamavam pessoas afrodescendentes. Sim, mano. Lá onde eu nasci, lá na minha região que eu nasci aqui no estado, mano, é bem diferente da região aqui da Serra, mano. Por exemplo, aqui na Serra, tem muitos descendentes de alemães, muitos. Sim, Davi, mano. Aqui na Serra é muito diferente de onde eu nasci, cara, de onde eu fui criado. Porque aqui na Serra tem. Tem bastante descendentes de alemães, realmente alemães aqui, só que eles são alemães que são acostumados a lidar com o público, acostumados a lidar com praticamente todo tipo de gente, porque eles estão em uma região muito visitada, que é muito Turística. sim, é uma região muito turística, que vê muitas pessoas, então eles estão acostumados já a vivenciar diversos tipos de etnias e pessoas. Só que lá onde eu nasci, lá também tem muita descendência alemã e italiana diversas outras, que elas são muito mais restritas, são muito mais fechadas. Mais Elas não têm isoladas muito. do povo, em Sim, geral. sim. Elas não têm muito contato com o mundo exterior. Lá, é claro que também não generalizando lá onde eu nasci lá, porque, claro, lá é um lugar incrível, lá com, é, tipo, não generalizando, mas tem, isso tu vê muito que tem lá, xingando ou zoando, né, como dizem, brincadeiras. Só que, cara, tu vê que realmente tem uma maldade nessas falas, no coração. Tu vê que tem realmente não é apenas brincadeira. E realmente são pessoas que não gostam de certo tipo de pessoas, de certos tipos de atitudes, de culturas e desprezam e humilham, sabe? Falam mal. É uma zoeira que esconde uma amargura por trás. Uhum. E tipo, cara, é muito. Isso daí vai muito de local para local, né? O quão preconceito é. Com a força do que o preconceito tem. É o que tu falou antes, do Rio de Janeiro, que eu falei lá do Nordeste. É tudo que a gente falou antes. Eu ia comentar um bagulho, mas eu me perdi por conta da conversa, mas depois eu comento. Que é o quão. Ai, ai, parei que o meu gato tá me atacando. Qual foi, cara? O quão pessoas negras tentam ficar de um jeito mais branco, porque, tipo, pelo menos eu com meus amigos, em outros locais, eu falo de uma forma totalmente diferente do como eu me porto socialmente. Eu falo mais formal, eu tenho uma postura mais diferente do que a que eu teria com meus amigos. Tanto que eu gaguejo muito com
Meus amigos, eu não seguro muito isso. Só que em lugares que eu me sinto mais hostilizado, eu tento o mais possível falar de uma forma mais formal que pareça com um branco. E é bizarro como isso daí se, se tornou muito normal. A mesma Sim. coisa, o cinema brasileiro fizeram uma pesquisa e criou três personagens ou três personas negras aqui do Brasil, que daí é a pessoa afrodescendente mais revoltada, que seria o Zé Pequeno de Cidade de Deus, a pessoa negra, o afrodescendente mais tranquila, que seria o Buscapé, e aquela pessoa inteligente, aquele, como é dito, assim, como foi dito na pesquisa, um negro mais inteligente, que é tipo o Matias de Tropa de Elite. E é muito estranho pra mim, pelo menos, ver que o cinema brasileiro teve que criar essas pessoas pra transmitir coisas que a gente vê o São dia tão inteiro. óbvias. É, São então, tão óbvias isso. a gente vê isso daí o dia inteiro e é mesmo, tipo, pra mim é muito bizarro ver que o cinema brasileiro teve que desenvolver um método desse pra mostrar pras pessoas que o que elas fazem tem consequências, E sabe? as Sim, pessoas não reconhecem isso na realidade, né? Elas têm justamente entra na parte da ignorância, de não ver. Sim. sim, É um debate que eu acho que já tá tendo há mais de 300 anos, se pá, né? Desde o século XIX, sim. É bem antigo. né? E Na infelizmente. verdade, não. Na verdade, bem antes, eu acho, né? É, Bem antes. Acho que Né? isso sempre existiu e querendo ou não, independente de, realmente de movimentos e coisa, que sim, são muito bons, vão contribuir muito, estão contribuindo, só que é algo que não vai ser extinto tão cedo. Não vai terminar isso. tá bem longe por sinal de ser Muito extinto, longe. mas o justamente o movimento, não só o movimento antirracismo, como outros, o religioso e entre outros estão Negacionista. ajudando. Exatamente. Sim. E é meio bizarro parar pra pensar que, tipo, a nossa geração, querendo ou não, tá. Tudo bem que ela não foi a, a geração que iniciou esses movimentos, mas é a geração que mais, na fala dos antigos, que tem tabu, assim, a geração que mais fala, a geração que mais vai ao psicólogo, a geração que mais tem uma diversidade. E pra mim isso é muito Ansiedade, interessante. ataque de Também pânico. tem seus problemas. Ela transmitiu os problemas que os antigos não transmitiam. Sim, E a gente vai transmitir os nossos problemas para a próxima geração. Se a gente for Né? entrar nesse papo, vai ser bastante coisa para falar. sim. Vai, por conta que é muita responsabilidade. Pelo menos pra mim é muita responsabilidade tu jogar para jogar pra uma nova geração, porque tipo, futuramente, o que que já mostra, o planeta tá aquecendo, o preconceito querendo ou não aumenta, a raiva da população também. Então, tu jogar isso daí no, nas costas de uma nova geração, pra mim, eu acho que vai ser muito complicado. E eu gostaria de ver como é que a gente combateria isso futuramente, sabe? Sim, mano. É como eu falei antes, cara. Por isso que nós temos que tratar disso hoje, temos que estudar, aprender cada vez mais hoje, para transmitir para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, como reagir, como se comportar mediante essas situações, né? Então, eu acho que é isso, né? Dentro de todo esse debate, a gente viu o Sobre- quão o movimento vai lutar e luta, né? Sim, Perfeitamente. Eu acho que pelo menos a gente falou de todos os tópicos, não tem mais o que debater, porque querendo ou não é um debate que gera há muitos anos. mas acho que é isso aí, né? Acho que deu para falar tudo. Foi um debate bom. Foi um debate Deu? bom, gurizada. Eu gostei de ter debatido isso com vocês. Valeu, mano. É Foi nóis, bom, pai. mano. Valeu, tamo junto. Falou, pai. Vai ser o primeiro vídeo do Meio Longe de Roma falando sobre movimento antirracismo. Muito obrigado por ter assistido e é os guri, é nóis. Valeu. Peraí, É peraí. nóis, pai. Peraí.
Acabou o vídeo aqui. É os guri! É os guri, pai. Valeu.